Parece que está indo, né? Vamos ver se ele fica. Vai ficar em nome de Jesus. Tomara. Bom, vamos lá. Então vamos começar aqui de novo, né? A gente tem as três fases, né, do solo, né? A fase sólida, a fase líquida e a fase gasosa, e a somatória dos três dá-se o volume total, né, que nós consideramos o nosso solo. Claro, se considerarmos apenas a fase líquida e a fase gasosa, a gente chama isso de volume de vazios, né? Isso daí é o vazio que tem, lembra aqueles conceitos de percolação, porosidade, tudo isso faz parte dessa questão aí, dessa parte de vazios, né? Somando-se essa parte de vazios, dá-se esses dois volumes, tá? E o volume sólido, entenda-se esse volume sólido, claro que o solo na realidade ele não é bonitinho assim, né, desse jeito, mas aqui a gente não tem vazios, tá? Ele está extremamente compactado aqui, seria isso, tá? Essa seria a representação aí de forma correta, digamos assim, dessa forma, né? Uma forma aí padronizada para que a gente consiga entender essa fase, esse faseamento trifásico aí do solo. Bom, descendo um pouquinho, lembrando que esse material nosso está lá na nossa aula 10, né, dos solos. Chegamos então numa equação aqui, que o desenho é autoexplicativo, que diz o quê? Que o volume total, ou seja, né, esse volume aqui, que é o volume do todo, ele é igual ao volume de vazios, né, que é aquele primeiro, que é a fase gasosa e a fase líquida, mais o volume de solo, né, o volume do sólido. Né? Então, o volume de sólido mais o volume de vazios é igual ao volume total desse solo. O próprio desenho aí, ele é autoexplicativo. Né? Então, a gente coloca aqui, né, volume total, né, VT, VV, volume de vazios, né? Sempre lembrando que é a água mais o ar, e o VS, o volume de sólidos. Até aqui, praticamente uma revisão, né? Agora aqui a gente entra na primeira parte da nossa aula, tá? Isso é um pouco assim, talvez chato de entrar na nossa cabeça, que é o conceito de densidade ou massa específica, né? Na construção civil a gente chama de massa específica. Que é aquela brincadeira até que eu faço com vocês, né? O que pesa mais, né? 1 quilo de prego ou 1 quilo de pena, né? A resposta é ambos, né? Agora, se a pergunta fosse qual que tem maior volume, né? Assim, se eu coloco ele solto dentro de um saco, é o quilo da pena, né? Ele ocupa mais espaço, né? Quando a gente fala de volume, a gente entende de espaço, né? Então, se a gente olha aí na nossa sala de casa, existe o volume de ar que é ocupado nessa nossa sala, tá? Então, quando a gente fala de volume, a gente pode entender de espaço. Sendo assim, a gente tem o conceito de densidade, né? O que diz a densidade, né? Essa fórmula, né? Que tem essa letra grega, né? Que é o ρ, né? Que é a massa específica, a densidade, que é igual massa sobre volume. Aqui nos índices físicos de solo, a gente está falando de massa seca sobre o volume seco. Tá? Daqui a pouco a gente vai entender por que são eles secos. Então, né, a gente tem um exemplo. Né? Eu tenho uma amostra de solo, né, com uma densidade de 2,7 gramas por centímetro cúbico, ou seja, eu estou falando que para cada centímetro cúbico eu tenho 2,7 gramas desse solo qualquer, que é uma densidade desse solo, seguindo essa fórmula que está aí em azul. Então, se eu falo, né, que essa é a densidade de um solo qualquer, e aí eu pego essa amostra que tem 85 gramas, eu pesei a amostra, ela tem lá 85 gramas. Qual que é o volume ocupado por essa amostra? Sabendo-se a densidade, sabendo-se a massa, eu consigo saber quem é o volume, né? A única incógnita que fica faltando aí dessa fórmula, né?
Sendo assim, substituindo na fórmula, né? Se eu dei a densidade, a massa específica, que é igual a 2,7, igual a 85, que é a massa que eu dei, dividido pelo volume, que é quem eu quero saber. Se o volume está aqui dividindo, ele passa para o outro lado multiplicando, fica 2,7 vezes V. Isolo o V, o 2,7 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo, que é o que ficou aqui. Pulei uma etapa, né? Mas é o que fica aí. Volume igual 85 dividido por 2,7, igual 31,48 centímetros cúbicos. Ou seja, sabendo-se desse índice físico, que é a massa específica, que é a densidade desse solo, que tem 2,7 gramas por centímetro cúbico, se eu tenho uma amostra desse solo de 85 gramas, qual que é o volume que ele ocupa? Essa é a pergunta. Ele ocupa 31,48 centímetros cúbicos. Essa é a primeira parte da aula de hoje. Perguntas? Não. Todos? Nenhuma? Essa fórmula aí, o que você falou? É um O? Como assim, o A fórmula? Aqui é Rho. O nome disso aqui, dessa letrinha, é Rho, mas é densidade. Tá ok. Eu escrevi ela aqui, né? Na verdade, eu escrevi massa específica igual a unidade de massa, né? Que está aqui, massa, dividido pela unidade de volume. Agora, o nome desse símbolo aqui, que representa a massa específica, é Rho. É uma letra grega. Tá ok. Tá? Mas fora isso, é densidade, tá? Legal. Vocês estão todos aí sem perguntas. Chega aquele momento que todos gostam, né? Para vocês fazerem exercícios. Os dois primeiros. O 3 e o 4 faz parte da segunda parte da aula, que nós vamos depois, quando voltarmos, explicar a segunda parte, que é do grau de saturação. Bom, tem o primeiro e o segundo. Vamos ler o primeiro. Tem uma amostra de solo seco com densidade de 2,9 gramas por centímetro cúbico. Sua massa, a massa dessa amostra, é 92 gramas. Qual o volume ocupado por essa amostra? É só eu aplicar a fórmula. Assim como no segundo. Tem uma amostra de solo seco com densidade de 3,2 gramas por centímetro cúbico. Sua massa é de 84 gramas. Qual o volume ocupado por essa amostra? Mesma coisa, aplicar a fórmula, tá? Porém, mais claro, melhor do que aplicar a fórmula, o que a gente tem que ter na nossa cabeça, né? Pegando essa mesma imagem aqui, digamos que eu falo que existe uma densidade de 2,9 gramas por centímetro cúbico. Digamos que essa parte marrom aqui, porque isso aqui eu estou aplicando para a parte sólida, onde tem a parte do solo sólida. Estou desconsiderando os vazios. Se nessa parte marrom aqui eu estou falando que a densidade desse solo, a massa específica desse solo é 2,9 gramas por centímetro cúbico, significa que se eu tenho 1 centímetro cúbico de volume aqui, ou seja, eu tenho um espaço de 1 centímetro cúbico, significa que aqui dentro eu tenho compactado 2,9 gramas desse solo. Significa isso quando eu falo de densidade, tá? Isso tem que estar bem claro na nossa cabeça para que depois nós consigamos entrar ali na parte do grau de saturação e aos que continuarem seus estudos no terceiro grau, ensino superior, e verem os outros índices físicos, né? Entenderem a mecânica dos outros índices físicos a partir desses princípios que estamos vendo aqui no nosso curso técnico. Perguntas? Tudo bem, ninguém sem pergunta, hein? Puxa. Senhores, 40 minutos para fazer aqueles exercícios. Deixo em tela? Ou vocês entram lá na aula 10 para ver eles? Para fazer só os dois primeiros, né, professor?
Por enquanto os dois primeiros, o 3 e o 4 é a segunda parte da aula. Beleza. Beleza. Então, qualquer coisa é só gritar. Tô por aqui. Deixa eu só pausar o vídeo, desligar o vídeo, que eu acho que foi. Olha, ele foi. Vou parar ele, tá?